Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, preparamos para você este programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Marcos, onde Jesus cura um homem surdo, mudo e gasta com ele muito afeto. No coração deste tempo, vamos discutir e apresentar mais uma vez o tema do mês da Bíblia, o livro da sabedoria. E aí vamos pedir mais uma vez que Deus faça descer sobre nós esse Espírito amigo que nos ajuda no caminho. Uma igreja sempre em caminho. Vamos visitar a nossa agenda e perceber que temos muitas coisas para celebrar neste tempo. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, convido você neste mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, convido você a beber mais uma vez desta fonte preciosa. Desta vez vamos beber da água do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 7, versos 31 a 37. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, Jesus suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais Jesus insistia, mais eles o anunciavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito muito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de mais uma narrativa dos milagres de Jesus aqui no Evangelho de Marcos. Mas a cura deste surdo-mudo se reveste de gestos especiais de Jesus na direção daquele homem. Aqui estamos em território pagão. Jesus está do outro lado do mar da Galileia, vindo de lá na direção do mar, com a intenção de cruzar o mar. Estamos, portanto, em território pagão. Ali também Jesus age, ali também ele cura as pessoas, ali também ele se dedica com compaixão e misericórdia àqueles que porventura chegam a ele ou aqueles a quem ele mesmo decide chamar a si. A ação de Jesus, a ação de Deus, se estende, portanto, em toda parte. Não há limites geográficos que impedem ou limitam a ação bondosa, misericordiosa, poderosa de Jesus. Aqui o texto diz: trouxeram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar.
E a partir aqui desse homem que é levado a Jesus, então começam algumas atitudes, alguns gestos de Jesus, que poderia ter dado um sinal para que a cura acontecesse, ou um comando, uma ordem, mas Jesus aqui vai fazer exatamente um outro caminho, que vai demonstrar o cuidado dele, Jesus, por aquele homem surdo-mudo. Se nós fôssemos enumerar as ações de Jesus, elas seriam muitas. Jesus leva o homem à parte, longe da multidão, pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu, tocou a língua daquele homem com a saliva, olhou para o céu, suspirou e disse: abre-te. Aqui percebam, portanto, que são, senão mais 7 verbos, 7 ações de Jesus para ir de encontro à necessidade daquele homem surdo-mudo. Aquilo que em outros momentos Jesus trocaria e trocou por palavras, por diálogos, aqui Jesus praticamente, na ótica do texto, não se dirige em diálogo com o surdo-mudo de nenhuma maneira. Mas aqui Jesus, portanto, inclusive respeitando a condição humana daquele homem, Jesus então gasta-se com ele e por ele, não com palavras, já que ele não podia e não tinha acesso a esse meio, mas gasta-se com gestos. Multiplica os gestos, multiplica os verbos na direção daquele homem. E aqui é importante a gente perceber que ao longo dos evangelhos, essa prática, digamos, terapêutica de Jesus, ela vai se multiplicando. Os estudiosos dizem que este verbo ou este substantivo que poderia traduzir, não é, terapia, e o que isso significa, isto é, curar e cuidar, que este verbo se repete muitas vezes no Novo Testamento. Jesus é aquele que cura e cuida. E aqui estamos diante de 2 coisas importantes: curar a doença, cuidar daquele que está bem, daquele que está com saúde. Aqui nos deparamos, portanto, com Jesus, que aplica sobre aquele homem o seu poder curador para devolver a ele a dignidade, os direitos, as possibilidades, inclusive diante da lei. Se aquele homem não podia ouvir nem falar, então ele não tinha acesso à lei que era anunciada e ensinada ao povo. Portanto, alguém que talvez na ótica e na mentalidade comum fosse um perdido, alguém que não teria acesso à lei e por isso não teria acesso aos caminhos de Deus que viriam pelo ensinamento e pelo conhecimento da lei. Jesus, portanto, devolve aquele homem, e é isso que ele tem prazer em fazer. Ele devolve àquele homem a sua dignidade, o seu direito de ouvir, de falar, de tomar posse da sua própria existência, sem nenhum limite que o impeça, portanto, de avançar na direção que Deus pensou para ele. Jesus, portanto, cuida, devolve e, de alguma maneira, põe ordem ali na vida integral daquele homem. O texto diz que, então, os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Aqui, do ponto de vista de um milagre concedido a alguém, Jesus faz, portanto, o serviço completo. Ele recebe, ele cuida,
no sentido de oferecer àquele homem o que ele é capaz de entender, já que não pode ouvir nem falar. Jesus multiplica gestos, gasta carinhos com aquele homem e agora Jesus, portanto, colocando nele a ordem que a sua limitação o fizera perder, ele agora vai para o seu caminho, vai para a vida com mais capacidade. Jesus, portanto, é aquele, irmãos, isso é importante frisar aqui, do ponto de vista de uma cura, Jesus é aquele que cura, é aquele que cuida, é aquele que devolve ao ser humano tudo aquilo que a doença, o pecado, o mal, o demônio o fizera perder. Mas para além disso, aqui também estamos diante simbolicamente de um belo processo de educação da fé. É Jesus, portanto, quem toca os nossos ouvidos e abre a nossa boca, de modo que a experiência da fé seja a experiência de acolhê-lo pela pregação, acolhê-lo pelo anúncio que nos fizeram dele. E esse anúncio ser de tal modo impactante que fale ao nosso coração, que apele e responda ao nosso desejo, à nossa sede de Deus. E essa experiência de Deus, esta fé que acolhemos pela pregação, como lembra Paulo, vai dando sentido à nossa vida, a ponto de nós também queremos anunciar isso aos irmãos. Uma fé recebida se torna também uma fé anunciada. Ouvidos e boca. Aqui estão, digamos, órgãos que representam também um processo de fé. Acolher e anunciar. Importante lembrar que no batismo há exatamente gestos, mesmo que opcionais, mas que fazem pensar isto, né? Se tocam os ouvidos e a boca daquela criança e também se diz a ela, éfatá, isto é, abre-te para acolher o que Deus quer anunciar ao seu coração e abre-te também para falar e anunciar tudo quanto Deus fez por você. Que o Evangelho que nós hoje acolhemos, não é, e nos põe diante de um cuidado amoroso de Jesus, também nos faça, irmãos e irmãs, cuidar uns dos outros com o mesmo afeto, com a mesma solicitude. Gastemos verbos uns com os outros e façamos isto porque somos de Deus. Como Deus cuida de nós, nós também cuidamos dos irmãos. Bebemos da fonte. Where do we come from? Where are we going? These two questions are inseparable, and if we can't come up with compelling answers to these questions, we have no orientation in our lives. Because God has given us clues everywhere. The author of Genesis is not a scientist, he's a lover. And there's a crisis of love in the modern world. We don't know in the modern world what a person is anymore. So we need to look at our bodies poetically. We need to look at our bodies from the perspective of the divine poet who wrote the poem that is called Humanity. He wrote this poetry right into our bodies. And I want to teach you to be a poet. No coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos então no mês de setembro, mês da primavera, dos ipês, das flores, mês em que Deus também nos permite degustar
com mais atenção e até mesmo com mais tempo a sua palavra. Para nós, setembro é mês da Bíblia. Desde 1971, vivemos aqui no Brasil essa bela prática pastoral. Nós nos voltamos como pessoas, como cristãos, como grupos, como comunidades, nós nos voltamos para a palavra de Deus e a lemos com a sede de quem quer ali se encontrar com o próprio Deus. Começado na Arquidiocese de Belo Horizonte, em 1971, o mês da Bíblia, então, de lá para cá, tem sido um tempo importante em que se põe de novo ao foco e ao centro da nossa vida de fé a palavra de Deus, de modo que possamos nos fazer sempre e a cada dia discípulos. Então, mais uma vez, neste ano de 2018, nós somos convidados a nos voltar para um fragmento da palavra de Deus, daquela grande biblioteca, como a própria palavra Bíblia indica, né? Neste ano, somos convidados a ler um trecho do livro da sabedoria. E aqui nos voltamos mais uma vez, então, para o Antigo Testamento, para um belíssimo patrimônio, que é o patrimônio sapiencial da Sagrada Escritura, né? Os livros sapienciais. O livro da sabedoria é um destes, né? Um belo livro, o último escrito do Antigo Testamento, escrito ali ao longo do século I a.C., mas um livro cujo conteúdo já era bastante conhecido a ponto de São João, no seu Evangelho, também São Paulo, fazerem referências a este livro, ao conteúdo desse livro da sabedoria. Portanto, é um livro que rapidamente se espalhou nas comunidades como um livro que é também inspirado por Deus. Então, somos chamados neste ano de 2018 a ler ali a primeira parte, os primeiros 6 capítulos do livro da sabedoria. E aí, meu irmão, minha irmã, você pode, eu também, as nossas comunidades, nós podemos então nos voltar, seja com o material que foi preparado, seja com a nossa própria leitura pessoal, orante desse texto, podemos nos voltar então para aquilo que o mês da Bíblia quer nos propor. O lema que foi escolhido para este ano é este: a sabedoria é um espírito amigo do ser humano. A sabedoria é um espírito amigo do ser humano. Esse é o lema. E o tema escolhido é exatamente para que nele nossos povos tenham vida. Para que nele nossos povos tenham vida. Vale a pena você, sozinho, com a sua família, com o seu grupo de igreja, aí na sua comunidade, vale a pena se deter sobre este primeiro pedaço do livro da sabedoria. Certamente ali no miolo, o capítulo 9, é o precioso texto onde nós lemos a prece de Salomão, a quem é atribuído esse livro, né? Sabedoria de Salomão, mas aqui é apenas um recurso literário. O livro é bem posterior a Salomão, portanto, mas aqui, como Salomão é considerado o grande sábio de Israel, esse livro é atribuído a ele. Mas vai ser muito importante nós nos voltarmos para esse livro, para exatamente entendermos como quer nos fazer compreender o lema, que a sabedoria é um espírito amigo do ser humano. Ali naquele ambiente em que se discutia, estava bastante efervescente a filosofia grega, né? Uma filosofia resultado da razão, da pergunta humana. Aqui o livro quer nos fazer entender que a sabedoria não é simplesmente ou unicamente o resultado do esforço da razão. Mas a sabedoria aqui, ela vem do alto, ela desce do trono de Deus, como nós vemos lá no capítulo 9, onde Salomão reza exatamente pedindo que desça sobre ele a sabedoria que está junto do trono de Deus. Aqui nós entendemos, portanto, que a sabedoria desce do alto, do coração de Deus, da ciência de Deus,
E aí somos iluminados para que na nossa prática de fé, na nossa prática de convivência, na nossa prática de relacionamentos no mundo e na história, sejamos iluminados por essa sabedoria. Aquela que é, digamos, o Espírito de Deus que acompanha e que preside e que fecunda a nossa inteligência. E a partir da inteligência vai tocando o nosso centro de decisões, a nossa consciência, os nossos hábitos, os nossos olhares, de modo que possamos tudo ver, sentir, pensar, decidir a partir dessa sabedoria que desce do alto. O livro da sabedoria tem muitos ensinamentos que são oportunos nesse tempo. Ele vai tratar da questão da justiça, do sentido da vida, vai tratar também de questões que tocam, portanto, a própria vida social. Isso nos faz perceber que há elementos aí que podem ser muito fecundos exatamente agora, neste tempo em que nós estamos nos preparando para eleições aqui no Brasil. Somos chamados, portanto, a também fazer discernimentos a partir da fé, de modo que entendamos que é preciso que o espírito humano não se feche em si mesmo como aquele que se torna Deus, como aquele que encontra em si mesmo a plenitude da verdade, mas é o espírito que se abre a uma verdade, a uma sabedoria que nos toca e se revela a nós a partir do alto. De modo que, aprendendo de Deus, possamos organizar também aqui a nossa vida na terra. Por isso, é exatamente nesta ótica que entendemos o tema, para que nele nossos povos tenham vida, para que em Deus nossos povos tenham vida. E aqui essa leitura pode ser inspiradora e ajudar-nos a fazer discernimentos importantes neste tempo, digamos, oportuno e difícil das eleições aqui na nossa boa pátria brasileira. Por isso, meu irmão, minha irmã, convido você a gastar tempo com este livro da sabedoria. Se não mais, pelo menos com esses 6 primeiros capítulos. Mas são 19. Se você se organiza um pouco, é capaz, quem sabe, de ao longo deste mês, ir passando por todos os capítulos, até chegar ao capítulo 19. Mas se não puder, foque-se exatamente ali, nos primeiros 6, que serão estudados no material que foi preparado para isto. E ali vamos, de fato, entender que nós, na ótica da fé, nos abrimos a um Deus que nos fala, que se revela a nós, que é, digamos, um Espírito que nos acompanha, que nos é próximo e amigo, e nos ajuda, portanto, a fazer com sabedoria do alto, e não com aquela sabedoria simplesmente resultado de mecanismos mentais e racionais, mas uma sabedoria que desce do alto e que nos ajuda a compreender todas as coisas a partir de Deus. Não deixe, meu irmão, minha irmã, de gastar tempo neste mês com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus ilumine a minha vida e a sua vida e nos faça saborear esta sabedoria do alto que nos faz enxergar o mundo com os olhos de Deus. Decidir todas as coisas com a sabedoria e um discernimento de Deus. Certamente o nosso tempo carece disso, de uma abertura à transcendência, saindo daquilo que é, digamos assim, mundano, terreno, histórico, e isso tem lá suas belezas e grandezas, mas essa dimensão, digamos, de baixo precisa se abrir à dimensão do alto, de modo que Deus mesmo, que habita em nós, que se faz próximo, que se faz Espírito sábio, que esse Deus mesmo nos ajude no caminho da vida, a escolher os caminhos, a pensar a nossa pátria, a escolher os nossos governantes,
a pensar um Brasil que de fato seja casa de irmãos, casa de Deus. Precisamos usar deste critério, do critério que vem da palavra de Deus, que vem do Evangelho, que vem de Jesus. Precisamos usar desses critérios para fazer nossas escolhas, mas também para escolher aqueles que vão governar a nossa pátria. Vamos juntos, pensando seriamente, a partir da fé, no Brasil que nós queremos, nesse caminho futuro, construir para nós. O povo bom, o povo alegre, o povo acolhedor desta grande pátria. Que Deus nos ajude, com a sua sabedoria, com a sua luz, a decidir os nossos caminhos pessoais, os nossos caminhos familiares e os caminhos da nossa grande pátria. Que a sabedoria do alto desça do trono de Deus e nos ajude nas tarefas de cada dia. No coração deste tempo. Homem e mulher, no mistério da criação, constituem dom recíproco. Isso quem nos ensina é São João Paulo II, na sua Teologia do Corpo. Ele quer dizer para nós que no matrimônio, homem e mulher, quando se entregam ao outro, se tornam um dom. Não mais uma simples entrega, mas um dom de comunhão, de se fazer um e de se tornar a imagem e semelhança de Deus, que é comunhão. É muito belo, é muito lindo isso. São as sedes que o nosso coração tem de perceber a grandeza que é o amor que é expressado pelo corpo. A teologia do corpo tem essa graça de nos fazer aprender sobre o amor. Dias 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, nós teremos o Decor Minas, que vai ser um dos maiores eventos de teologia do corpo que já aconteceu no Brasil, com a presença de Christopher West. Você não pode perder. Venha participar conosco. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, temos muitas coisas boas e belas para viver, para celebrar neste tempo do nosso mês de setembro. Em primeiro lugar, quero destacar aquilo que já estamos vivendo. O nosso estado de Minas Gerais tem como padroeira Nossa Senhora da Piedade. Estamos nesse tempo precioso e bonito de preparação da sua festa em muitas comunidades, em muitas paróquias e lugares onde essa devoção à Virgem da Piedade, à Mãe das Dores, onde essa devoção cresceu e se instalou como um belo traço da fé. Então, também aqui a nossa província eclesiástica de Belo Horizonte, a Arquidiocese de Belo Horizonte, nos unimos, não é, para celebrar a festa da nossa padroeira do estado de Minas Gerais. Nesta segunda-feira, dia 10 de setembro, vou estar lá, na Ermida da Piedade, na Basílica Ermida da Piedade, a Basílica Santuário Nossa Senhora da Piedade, no alto da serra, para a Eucaristia daquela tarde. E nesse tempo bom vivido lá no alto da serra, queremos então pedir à Mãe de Jesus e nossa Mãe que cuide da nossa gente, do nosso estado, desse nosso povo mineiro tão crente, tão feliz, tão dado às coisas de Deus. Então, estamos vivendo esse belo tempo de preparação para a festa da Mãe da Piedade, no próximo dia 15 de setembro. E ao longo desta semana vão acontecer lá no alto da Serra da Piedade também as celebrações para a preparação da festa no dia 15. Também há aqui na Diocese de Divinópolis paróquias e comunidades que vivem também esse tempo bom de preparação da festa da Piedade através da novena ou do tríduo que favorece a fé das comunidades. Também quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para
a Semana Franciscana, a Semana Cultural Franciscana, que acontece aqui em Divinópolis, lá no Centro de Espiritualidade dos Franciscanos, na paróquia de Santo Antônio. De segunda até sexta-feira vai acontecer então essa Semana Cultural Franciscana, com vários temas, sempre à noite, a partir das 19 horas. Então estão convidados todos os que querem também aprender, discutir, debater temas da atualidade. E no dia 15, então, de setembro, que é sábado, mais uma vez, dentro dos festejos da nossa Diocese de Divinópolis, no seu jubileu de diamante, vamos nos encontrar lá em Pará de Minas. A cidade de Pará de Minas também tem Nossa Senhora da Piedade como padroeira. Então, naquele dia 15 de setembro, às 9h30 da manhã, nos reunimos lá no Santuário da Piedade, com aquela forania da Piedade, para celebrarmos também com alegria esses 60 anos da nossa igreja diocesana. Uma igreja em caminho.